Esse é o diário que a avó escreveu entre 2006 e 2013, a meu pedido, porém eu não lembro de forma clara como que foi isso, mas o fato é que ficou esse registro que é extremamente importante para a nossa família. Eu lembro que foi uma sugestão, assim, sempre pensando em futuro, né? E ela escreveu, e para minha surpresa, hoje, depois de tanto tempo, é a primeira vez que eu tô pegando na mão, nem sabia a existência. E isso, com certeza, é um registro para a eternidade, para toda a nossa família. Meu diário, 14 de agosto de 2006. De Adelir Pelosato Cadorim para o primeiro neto Daniel, atendendo seu pedido, vou deixar algo de minha humilde vida escrito nestas páginas. Nasci dia 4 de março de 1936, num vilarejo na época chamado de Corticeira. Depois passou a chamar-se Rocinha e mais tarde foi mudado o nome para Timbé do Sul. Meu pai se chamava Canuto Pelosato, muito boa pessoa, mas bastante severo e autoritário, mas também um homem muito honrado e justo. Minha mãe, Elisa Bortolucci, também seguia as regras de meu pai. Ela era muito justa e sincera como meu pai. Éramos 6 irmãos, 5 irmãs e um irmão. Era Angelina, Jandira, Adelir, Aquilino, Anair e eu. Meu pai era, naquele tempo, o melhor gaiteiro do Timbé. Ele era famoso até. Ele era muito festeiro, daí ele ia tocar para cá e para lá, né? E fazia festa. Ele era festeiro. Até quando ele morreu, o Frei Modesto disse assim, nunca me esqueço: calou-se a voz alegre da cidade. Meu irmão seguia o mesmo, tocava e cantava que dava gosto. Por isso que a tua avó e a mãe de vocês era artista, porque já tinha alguma coisa no sangue. E era nosso vizinho, porque naquele tempo tinha 10, 12 casas no Timbé, e eles moravam ali onde é o pórtico. E ali a gente começou a se conhecer, né, na escola, na infância ainda. Comecei a estudar aos 8 anos. Para mim, não tinha nada melhor na vida para fazer do que aprender a ler e escrever e fazer contas. Ela era uma atriz de nascença, de natureza. Ela não recitava só com as palavras, ela recitava corporalmente também. Ela era encantadora quando recitava. E onde ela recitava? Nas festinhas escolares, 7 de setembro, nos eventos, né, escolares. Aí ela sempre era convidada para fazer. Sempre tinha mais gente, mas ela tinha um destaque, era especial na área, né? Fiquei orgulhosa no dia em que eu fui receber o meu diploma da 4ª série. De todos os alunos, só eu assinei meu nome no livro de honra. Uma das autoridades máximas da mesa era minha professora, que me deu aula na 2ª e 3ª série. Enquanto eu assinava o livro de honra que levaria meu nome até Florianópolis para ser guardado na capital do estado, eu escutei os elogios que ela fez, falando a seu esposo. Esta menina que está assinando o livro foi minha melhor aluna, inteligente, estudiosa, caprichosa, filha do homem mais distinto dessa comunidade de Timbé. O nome dessa professora era Inês Tonelli Napoli. Ela era minha tia e não era minha professora, mas era professora dela. E ela se encantava com os recitais da tua avó. E essa minha tia, Deus o livre, a Adelir era a deusa dela das festas. Sobre a arte, o que a gente sabe é que desde pequena ela sempre gostou muito de trabalhos manuais. Ela sempre comentava que eles não ganhavam presentes, né, comprados, bonecas. As bonecas que elas ganhavam era feita de pano, a nona que fazia. E ela, junto com a tia, a irmã dela mais velha, a minha madrinha Angelina,
elas desenvolviam um trabalho. A madrinha fazia as roupinhas das bonequinhas, né? E a mãe pegava espinho de limoeiro e talo de vassoura, né? Que é algo fácil de furar, e montava a caminha para essas bonequinhas de pano, né? Então a madrinha acabou se tornando uma costureira, né? Até que ela pôde com uma certa idade, e a mãe acabou desenvolvendo o artesanato de vime. Então, de algum modo, a gente pode imaginar que a origem do trabalho com o artesanato dela foi com essa brincadeira de criança. Com essas brincadeiras de criança. Eu lembro de umas cebolinhas bem fininhas que ela fazia umas... Eu também fazia umas cadeirinhas. Pegava umas cebolinhas que tinha no potreiro, bem fininha, e colocava assim para fazer o encosto da cadeira e fazia a cadeirinha. Daí eu também fazia. Isso quando criança? Quando criança, para brincar. Agora vou passar para a terceira fase da minha vida. Como tua avó conheceu o teu avô? 18 anos de idade, dia 6 de novembro de 1954. Quando eu conheci, num baile, Como é que foi? lá no Nova Vicença. Era um baile de juventude, assim, né? E eu fui lá sobre crianças de baile, foi. Aí depois eu estava lá dançando, eu vi ela dançar. Vi ela dançar e eu fiquei meio coisa, já fui procurar ela para dançar com ela. Aí eu comecei a namorar. Aí namorei 2 anos. 2 anos foi para até que no fim casei. Depois que eles casaram, eles vieram morar no terreno que era da família do meu pai, aqui dentro, no interior de Morro Chato. No começo nós trabalhamos na lavoura, nós dois. E junto trabalhávamos com a lavoura de roça, bananal. Claro que a agricultura é importante, mas naquela época, assim, precisava trabalhar muito, e era um trabalho sofrido, e ela tinha muito filho. Ela tinha 7 filhos enquanto trabalhava na roça. E tinha que subir morros para levar. Inclusive, ela chegou a morar em cima do morro quando eu era bebê. Isso eu escutei, essa história. Muita dificuldade no início da vida deles, que era trabalhar naqueles morros, que para chegar lá já chega lá cansado, mas isso o pai e a mãe fizeram muito, né? Trabalhei na lavoura até que tive o Eugênio. Depois percebi que não dava mais para conciliar casa, filhos, lavoura, tudo ao mesmo tempo. Como eu sempre gostei de utilizar e valorizar a inteligência que Deus me deu, comecei a trabalhar com vime. E ela acabou desenvolvendo aquilo que já estava no sangue dela, que era o artesanato. Quando o Luiz nasceu, ela pegou, viu um cavalinho de vime. E aí ela disse que ela experimentou para fazer esse cavalinho. Aí ela me mandou, eu disse, então eu vou achar cipó de linhaça. Buscar cipó de linhaça e fazia para fazer o cavalinho. E assim ela começou. Quando a gente morava lá dentro, o pai tinha feito trabalhava no começo, era dentro de casa. Aí depois ele fez um paiol, que eu dizia um paiol, né, que seria Aí ela trabalhava ali, então também trabalhava até tarde da noite. Ali começou os vizinhos a pedir para fazer também e começou. Daí o pai começou a buscar vime para lá, começou a fazer os bercinhos e assim foi crescendo com o bercinho. Daí veio o cavalinho, que era para o bebê, porque na época o pessoal tinha... As famílias trabalhavam e tinha as crianças, né, que botavam no cavalinho e aquilo intertia, né? E aí nós, filhos, fomos crescendo e já fomos aprendendo também
E aí passamos a trabalhar todos na produção desses artesanatos, né? Aí eu saía vendendo, fazendo entrega, depois começou os rapazes também me ajudar a fazer entrega. E assim foi o começo da nossa vida. Os primeiras entregas que o pai fez no comércio foi no Marizada. E a partir dali, a gente não sabe muito, mas foi indo. Levei muito vime para Morro Grande, em Criciúma, Tubarão, Praia Grande. Ela viu no artesanato uma maneira de não ficar só trabalhando na roça, né? Então uma maneira de talvez até uma condição para os filhos a ter alguma coisa diferente para fazer. E foi isso que foi o começo do Vime, no caso. Nós trabalhávamos todos juntos no mesmo ambiente, né? Porque a gente chamava de paiol. Nós tínhamos o paiol para trabalhar, que era uma construção que meu pai fez, exclusivo para isso, para trabalhar com Vime. E aí nós trabalhávamos todos juntos, a mãe liderando e nós, filhos, trabalhando junto, aprendendo, né? E dando continuidade. E ali foi indo, do bercinho cavalinho, começou com as cadeiras e por fim a gente fazia uma casa completa toda de Vime. Isso foi tudo um trabalho que começou pela mãe e a mãe foi passando para todos os filhos. Hoje nós somos em 8 filhos e todos eles, praticamente, se fosse hoje para trabalhar com o Vime, saberiam fazer. Como a gente tinha dúvida, a gente dizia assim, mãe, como é que funciona isso? Ela ia lá e dizia, não, é assim, tu faz dessa maneira que vai funcionar direitinho. Ela dava a coordenação do trabalho. As pessoas vinham, né, de longe, né, traziam umas fotos, assim, às vezes da revista e mostravam o que ela fazia. Ela conseguia fazer. Às vezes via alguma coisa de diferente, ela dizia, não, isso aí se é Vime, a gente tem condições de fazer também. Se fez muita coisa. A gente fazia até mobílias assim, de casa de praia, estante, roupeiro, cama, beliche, tudo era feito com Vime, revestido de Vime. Cestos, né, também, corbélia, de tudo isso ela fazia, foi criatividade assim dela. Olhava, às vezes pegava de uma foto, né, e procurava fazer, copiar aquilo ali e fazer. Como o artesanato é trabalhoso por ser manual, não dávamos conta dos pedidos. Os filhos foram crescendo e ajudando. Fomos criando peças até que já trabalhávamos com 80 tipos diferentes. Começou a vir aqueles pedidos assim, de 50, 100 berços e tu tinha que entregar. Então aí não era só aquele pedido, tinha vários, assim começou a ter uma grande demanda na época, né? E que o Vime estava assim no auge. E então não dava conta mesmo, né? Às vezes assim a gente trabalhava no período do dia e depois à noite levantava de madrugada para conseguir dar conta do serviço, né? Era bastante, como ser muito demorado, né? Exigia bastante dela. Ela não media esforço para o trabalho dela, gostava do que fazia. De noite ela trabalhava até madrugada, às vezes quando tinha bastante móvel. Mas às vezes também eu ajudava a trabalhar também. Então, tinha vezes, tinha para entregar, nós precisávamos entregar encomenda, que nem hoje, nós tinha que dar e trabalhar bastante, né, para poder fazer entrega, que não dava quase conta. E ali mudou muito a vida da família, né? Que na época o artesanato tinha bastante valor mas foi o que nós hoje, o que nós podemos dizer, que foi uma coisa que levou a família a ter um ganho maior, né? Ela conseguiu dar uma qualidade melhor de vida para a gente através do artesanato. O Vime foi o pé direito nosso, ela me tirou da lavoura. Se ela não começa a fazer móvel de Vime, eu tinha que botar estufa, botar as coisas de lavoura. Então, assim, eu acho que a história é uma história de superação, na verdade. Ela era uma pessoa assim que vivia além do tempo dela, porque se a gente for olhar o histórico da família, ela é que enfrentou tudo. Hoje a gente fala em empoderamento feminino,
mulher à frente do seu tempo, mulher empreendendo, conduzindo uma família, e de certa forma na família foi ela. Ela queria dar uma vida boa para nós e fazer algo que ela gostava, porque ela tinha o dom, né? Como a gente sabe, como ela começou a fazer sem ninguém ensinar, é uma coisa que vinha dela, né? Esse dom de trabalhar com as mãos. Eu acho que ela é uma artista. Ela veio com esse dom artístico, ela veio porque fazer o que ela fazia assim com aquelas mãos também tem que ter um dom, né? Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado este dom, que eu guardo no coração, pois para mim foi o Espírito Santo de Deus que me iluminou. Foi a mão de meu bom Deus que me ajudou e continua ajudando. Desde criança, nós somos incentivados pelo pai, pela mãe, a cantar, e ela nos ensinou assim, cantar em dupla, né? Aí começamos a cantar eu e a minha irmã Justina, e depois o Ládio aprendeu e entrou no grupo, tocando gaita, e a gente formou um trio, os irmãos Cadorim. A primeira coisa que eu lembro é que o Louvir ganhou a gaita, e ele ganhou, tipo, num dia, no outro dia ele já saiu tocando a primeira música. E a partir daí, pelo amor que a mãe e o pai tinham pela música, a mãe percebeu que a gente tinha também talento. E começou a incentivar a gente a cantar junto. Eu pegava a gaita escondido do Louvir, eu era pequenininho, eu tinha 8 anos. Então, no quarto, quando o Louvir saía, assim, eu pegava a gaita e fui aprendendo devagarinho, do meu jeito. E a mãe sabia, a mãe deixou eu aprender. É muito interessante porque a mãe nunca fez aula de música, porém ela tinha uma noção de como colocar a voz primeira e a segunda. E ela dizia assim para mim, não canta com a garganta, canta que saia lá no céu da boca, sei lá como é que ela falava assim, né? Então, ela tinha até esse talento, né, para música. E aí a gente se apresentava por aí nas rádios, primeiro na comunidade, na nossa comunidade e nas comunidades vizinhas, né? Com esse incentivo, meu pai nos trazia aqui para Araranguá, que foi a primeira rádio que a gente cantou. Tinha um programa todo sábado do Padre Carlos, que era O Céu é da Criança. Então, de vez em quando nós íamos nos apresentar lá nesse programa do Padre Carlos, que era na paróquia Santa Bárbara, em Criciúma. Cantávamos em Tubarão, em todos os lugares que nos chamavam, nós íamos, né? Cidade de Lauro Miller, triste fato aconteceu, com as fortes chuvaradas o seu rio então cresceu. Quando foi de madrugada, todo o povo estremeceu, vendo a enchente subir, levar tudo que era seu. Houve uma enchente grande em Tubarão, Lauro Miller e tal. E aí a mãe compôs uma música da cidade de Lauro Miller, né, sobre a enchente de Lauro Miller. E aí a gente escutava pelo rádio todas as notícias e com aquilo ela sentiu vontade assim, né, de compor. E ela compôs uma canção no qual até hoje ainda as pessoas ainda lembram. E nós entramos num festival da Rádio Tubá em Tubarão e uma das músicas que a gente apresentava nesse festival era exatamente essa música que a mãe compôs. Tinha o concurso, era pelos aplausos e pelos votos, né? E todos os festivais que nós íamos, participávamos nesses eventos, nós sempre era classificado como pelas palmas das pessoas. Então sempre nós ficamos na hora da palma, o povo todo aclamava a gente.
O clube foi o primeiro que as águas iam levando, com 8 pessoas dentro, um chorando, outro rezando. E pelas tábuas do forro eles iam se agarrando. O clube engalhou num prédio e lá um homem foi salvando. Talvez isso venha realmente do sangue do nosso avô. E com o incentivo da mãe e do pai, a gente seguiu isso. Entre nós irmãos, somos em 8, todos tocamos algum instrumento. E os netos também gostam de música e tocam instrumento também. Ela estava sempre cantando, né? E sempre cantando, sempre junto com a gente. No dia a dia, no artesanato, a gente sentava, um estava fazendo um beicinho, o outro estava tecendo um berço, o outro estava mexendo num cavalinho, fazendo um cavalinho e tal, mas sempre tinha música, então a gente passava assim um dia cantando. Todas essas músicas antigas que ela sabia, porque ela sabia muitas músicas, ela puxava e nós ia aprendendo. Tanto é que a gente sabe várias músicas lá de quando ela era nova, porque ela sabia muita música. Ela tinha um repertório enorme de músicas antigas e como nós trabalhávamos todo mundo junto, a gente cantava todo mundo junto ali. Foi criando-se umas duplas, né? Então, um fazia a primeira, outro fazia a segunda, e ela sempre cantando junto, né? Então, nas reuniões de família, tu podia ver, ela sempre estava ali cantando. Ela ficava muito feliz, era só começar a cantar, ela não deixava assim, ninguém cantar sozinho, ela sempre cantava junto, porque ela gostava muito. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim, e me abraço apertado, suspiro dobrado, de amor sem fim. Ela no próprio trabalho, ela ficava cantando, né, sempre incentivou a música, né. É ela que incentivou. Me lembro quando o Muri era pequenininho, ela deu um cavaquinho para ele e ela fez ele cantar É Só Pegar no Cavaquinho, bem pequenininho, né? Então ela incentivou eles. Os filhos a tocar, é. Ela ficava olhando a gente tocar, incentivava, gostava de ver. Puxava uma música assim, quando eu comecei a aprender umas músicas do tempo dela assim, era só puxar a música e ela já saía cantando. Não precisava nem dizer que música que era, ela já sabia pelo som da gaita que música que era. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a Teresa adotou felicidade não vi. Agora até, né, também que ela esquecia algumas coisas, mas a música ela não esqueceu nada, nunca. Eu podia puxar qualquer música e ela já cantava comigo, às vezes eu esquecia a letra e ela não. Ela sempre gostou, mesmo quando ela com Alzheimer, ela conseguia decorar ainda músicas, né? Ela assistia uma missa, ela cantava todas as músicas da missa. Colhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. E essa foi a vida nossa, com a música e com a mãe, aquilo que veio dali. Né? A mãe cantava, o nono era gaiteiro, a família da mãe, né? E assim veio essa música, fez parte da vida nossa. Pessoa evoluída, né? Ela era uma mulher além do seu tempo. Até uma vez ela inventou um teatro. Eu lembro que a gente apresentou em alguns lugares para o público. Naquele tempo ali não era raríssimo um negócio desse. E ela
Na verdade, ela inventou, não sei de onde que ela tirou, porque ela sempre foi, ela gostava muito da leitura, né? E era baseado nessas histórias que ela lia. E essa da Bela e a Fera, ela transformou num teatro. Tanto que ela lia até, tipo assim, até antes de partir, no caso, a leitura era a principal dela, né? Ela adorava ler. Como ela lia muito, desde nova e solteira, assim, ela sabia todas as histórias de conto de fadas e outras muito mais, né? Que ela tinha também o livro das Mil e Uma Noites, então naquele livro tem muitas histórias, né? Então tudo ela sabia decor. Daí quando nós estávamos ajudando, trabalhando com ela, tecendo carrinho, cavalinho, assim, porque era um serviço fácil de criança trabalhar, né? E a gente ajudava, então ela contava história para ficar mais divertido, né? O momento de a gente estar ali, né, junto com ela, trabalhando. Mudava de voz, eu me lembro que ela mudava de voz quando vinha o Lobo Mau, tal. Ela sempre foi assim, uma artista, né? E a gente amava, né? Começava a trabalhar, já pedia para ela contar. Daí os amiguinhos da gente vinham para brincar, né? Daí a gente, além de trabalhar, a gente brincava também. E como eles chegavam, às vezes a mãe estava contando história e eles também, né, ficaram interessados e começaram a vir. Aí vinham todos, né? Eram várias crianças, menina, menino, e todos sentavam todos ao redor, escutando ela contar as histórias. Era muito legal, isso ficou na minha memória, assim, como uma coisa muito boa. E mesmo depois, já na velhice ali, que ela estava doente, mesmo assim, ainda tu vinha aqui na casa, ela sempre tinha um livro e ela lia muito. Ela lia bastante. Os netos, né, de vez em quando, algum trazia e ela devorava, né, os livros, assim, lia rapidinho, ela terminava de ler, de tanto que ela gostava de ler. Muito obrigada, Mariana, pelo presente que tu me deu, tá? Seja feliz para sempre. E ela sempre, atrás dela, ou do lado dela, tinha livros. Ela sempre tinha livros. A leitura para ela, acho que era primeiro lugar, né? Eu fiquei 4 meses cuidando dela lá na praia, né? Com deles, né? Porque era o tempo de pandemia. E eu também tive que parar de trabalhar e eu fiquei cuidando deles lá. E eu pedi para sair, eu disse que eu ia caminhar um pouquinho, né? E eu pedi se ela não se importava de ficar sozinha. Daí ela me respondeu assim, que não. Que enquanto ela tivesse um livro na mão, ela nunca estaria só. E que... Aí ela também fez um comentário que sem sair de casa, enquanto ela lia, ela ia para vários lugares, né, sem sair do chão. Então aquilo transportava ela para lugares que ela imaginava através da leitura. Né? Ela não foi uma pessoa que viajou muito, mas os livros fizeram ela viajar. Ela deu muitos exemplos de fé. Ela gostava muito de rezar, muito, muito. Sempre de noite a gente rezava o terço, né? Sempre de noite rezava o terço. Eu sei que ninguém ia dormir sem rezar. Ela e o pai, eles rezavam ajoelhado. E a gente tudo sentado ao redor. No tempo que não tinha energia, a luz de lamparina, a gente rezava o terço todas as noites. Todas as noites. Quando a gente era criança, a gente morava ali bem no interior aqui do Morro Chato. E nos domingos a gente vinha a pé para participar do terço ou, quando tinha missa, participar das missas. Com a sandália na mão, chegava ali quando tem o rio que passa ali no Morro Chato, a gente ia lá, lavava os pés para botar o calçado para ir para o terço. O domingo era sagrado. Primeiro, antes de a gente sair para algum lazer, para visitar um parente, que ela gostava sempre de visitar, ou a nona, um lado do outro. E primeiro, de manhã cedo, a primeira coisa tinha que ir na igreja. Não tinha não querer. Vai sim. Tem missa agora, vai lá, ou tem terço, tem que ir. Vamos todo mundo junto.
Era o que ela dizia, vamos, ninguém pode ficar em casa, todo mundo para a igreja. Esse aqui é o segundo banco da igreja do Morro Chato. O lugar que a mãe vinha sempre nos domingos, ou quando tinha celebrações, missa, era o lugar dela aqui na igreja. Todo domingo era o lugar, ela chegava aqui, já era sagrado o lugar dela. Ela e o pai, era aqui o lugar que eles sentavam. Nós ficávamos naquele segundo banco ali, nós fazia nossas orações. Eu acho que é um lugar que ela poderia ficar mais concentrada para oração. Além de uma mulher de muita fé, ela também foi sempre muito atuante aqui na comunidade. Ela foi líder de grupos de família por muito tempo. No grupo de família, ela que chegava, a gente esperava sempre ela era a nossa líder da nossa turma. Ela que chegava, ela que fazia, ela que ensinava, ela que começava, ela que terminava. A gente ficava direto, ela sempre muito ativa, ela nunca faltava. Ela e o seu Antônio sempre. Ela sabia tudo, assim, as partes da Bíblia, ela que já sabia onde é que estava tudo pra gente procurar. Acho que até achar os capítulos, versículos, foi ela que me ensinou, que eu não sabia, nas novenas de Natal, de família. Aí tinha as leituras, né, e ela que me ensinava tudo. Tudo que ela podia, ela fazia. Ela era catequista hoje, eu também faço um trabalho de catequese, porque já desde 9 eu fazia, depois vim morar para cá, já tem mais de 10 anos que eu sou catequista aqui, porque assim, acho que veio um pouquinho daquilo que ela achava que a gente tinha que se doar um pouco. Eu lembro quando ela também dava catequese lá em casa mesmo, né, que daí se reunia com as crianças ali, incentivava bastante na oração. A doutrina que ela deu pro Caio, pro meu filho adotivo, né? O que você lembra disso? Eu lembro que eu ia lá. Eu ia lá na casa dela, onde ela dava a doutrina pro Caio. Eu fui várias vezes e aquilo era muito bonito que ela fazia lá dentro, com as crianças, na casa dela, né? A catequista mesmo, como ela foi, hoje em dia também, todos que foram catequizando dela, eles vêm e dizem, nossa, como eu aprendi com a Dona Adelaire. E a Dona Adelaire era muito espetacular, cara. Ela iniciou a nossa jornada na fé. Eu, graças a Deus, me tornei um ajudador das igrejas, de todas as igrejas, na verdade, porque ela começou lá atrás, né? Ela nos incentivou a ajudar a fazer o bem sem olhar a quem, né? Começou com ela, aos 8 anos de idade. Ela fazia parte da liturgia. Apostolado da oração, ministro da Eucaristia. Então eu chegava lá, ela sempre estava com o culto preparado já para iniciar. Às vezes eu perguntava, eu tenho alguma coisa para fazer, Dona Adelaire? Ela dizia, olha, eu quase tenho tudo preparado. Ela era uma pessoa muito querida, que cuidava muito ali na hora do culto, ali da oração. Ela era muito, assim, muito prestativa, muito... E tranquila, né? Porque ela fazia aquilo com muita fé e com carinho, né? Ela estudava muito aquilo, ela passava várias vezes aquilo. Então, ela deixava um culto bem preparado. Ela foi também ministra da palavra, né? Porque ela tinha o dom da palavra também. Naquela época também, a pessoa que era ministra da Eucaristia fazia a homilia, era a ministra da palavra. Então, aquele jeito sereno dela, aquela sabedoria que a gente via, né? Aquela calma dela, mas assim, olha, uma pessoa muito inteligente.
Então a gente gostava muito, muito, muito dela mesmo. Bem para todos os domingos ela estava lá, marcando a presença dela. E também pastoral da saúde e pastoral da criança. Tudo isso ela participou. Aí a gente pesava naquela balança pendurado as crianças para ver quem estava desnutrido ou não. Aí a gente ensinava a fazer pílulas de criolina, mingau de farelo, essas coisas assim, torrava tudo. Mas tudo, principalmente, eu perguntava tudo para ela, fazia junto com ela. Ela tinha muita paciência para ensinar e ela fazia, ela... Sempre assim, ela nunca deixava dúvidas. Ela ajudava a gente no que precisava. Ela era o nosso piloto, né, como se diz assim, na nossa cabeça da frente. Até hoje a gente tem aqui nessa igreja um símbolo da presença dela, que são as cestinhas, né? E a gente lembra, né, toda a celebração, está presente. Os objetos que ela fez, que doou para a igreja, que assim, não só para a nossa igreja, mas outras comunidades aqui ao redor também tem esse cestinho. Mas era o cestinho que ainda hoje é usado para fazer a coleta no ofertório para a igreja das celebrações. Sempre ouvi falar nesse morro, nessa água do morro, que vem desde o tempo que o meu pai era solteiro ainda, né? O meu pai, na juventude, ele estava doente. Eu acredito até que na época eles não sabiam identificar, mas era uma depressão. E ele ficou um período, acho que 6, 7, 8 meses, não sei, assim, muito ruim. Só que ele, como ele conhecia esse local, ele sempre pensou que ele vindo aqui, tomando dessa água, ele ia se curar. E ele veio. Aí um período a minha avó, minha nona, trouxe ele aqui, ele tomou a água. Tomando a água, ele disse que ele vomitou. E após ele ter vomitado, ele se sentiu melhor e a partir dali ele se curou. Então, aí aumentou ainda mais o credo dele, acreditar que essa água tem um poder de cura. Então a gente cresceu sempre ouvindo isso, que essa água promoveu a cura do meu pai. Então sempre que a gente subia aqui no morro, que a gente vinha trabalhar, eles vinham trabalhar porque a gente era criança. Então se passava por aqui, vinha nessa fonte, rezava uma oração, tomava água e isso foi passando de pai para filho. Hoje os netos seguem essa mesma devoção, né? Não é por nada que hoje nós estamos aqui. Isso que a avó fazia desde pequeno, quando nós era criança, nós vinha para o morro aqui e sempre tinha o terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A gente vem com essa devoção, e porque existem outros fatos, né, que a mãe sempre conta sobre os filhos, e ela era muito devota de Nossa Senhora, e até porque essa Nossa Senhora, ela é a Nossa Senhora dos remédios também. Na verdade, essa santinha foi um presente do Dia das Mães. Eu doei, na época que eu ia para a escola, teve a festinha do Dia das Mães, e eu dei como presente para minha mãe essa imagem. Como o pai sempre falava que um dia ele queria fazer uma grutinha aqui em cima e botar uma imagem de algum santo, a gente usou essa mesma imagem e trouxe para cá. Isso depois do episódio que aconteceu com a minha irmã. Me contam, né, que quando eu tinha 8 meses, eu
passei mal, a mãe morou um tempo aqui no morro porque a gente era tudo pequeno, era difícil de subir esse morro. Então eles fizeram um rancho, né? E a gente ficou morando aí para eles poderem trabalhar. E nesse tempo eu comi alguma coisa que me fez mal, né? E eu fiquei praticamente desmaiada, sem sentido. E daí eles iam descendo comigo, mas daí lembraram, né? Meu irmão pediu que viesse buscar essa água da Santinha para que eu tomasse, né? Porque eles tinham muita fé nessa água. E aí foi dado para ela assim, apesar de desmaiada, mas foi posto na boca dela, tal. E após isso ela vomitou várias coisas assim, de certo que ela tinha comido alguma coisa que tenha feito mal para ela. E pronto, aí melhorou. Minha mãe, sempre muito devota, muito religiosa. Quando a gente decidiu colocar uma imagem de algum santo aqui, ela se prontificou e doou essa santinha que tinha sido dado como presente para ela, para colocarmos aqui nesse local. E a partir daí, sempre ela também participava com a gente aqui. Quando ela podia, até que ela podia caminhar, ela frequentava esse local também, nessa caminhada que a gente faz na Sexta-feira Santa. Tem várias histórias assim, que ele conta, né, que o pessoal vem porque alcançaram graça. Então, principalmente na Sexta-feira Santa, eles sobem aqui, como a gente encontra pessoas descendo, subindo. Faz suas orações, alguns trazem imagem, que até a gente vê ali na capelinha, outras imagens que foram pessoas que trouxeram para cá. Tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação. É uma coisa que a gente leva até hoje, os ensinamentos que a mãe deu. O respeito que a gente tinha pela mãe, o que ela falava, a gente procurava fazer o que ela pedia. Em relação à religiosidade, eu lembro de um fato interessante que a mãe nos contou. Que depois que eles casaram, no primeiro Natal, ela fez um presépio. E quando o meu pai chegou em casa e se deparou com aquele presépio, ele ficou tão impressionado que ele, sem falar nada, ele voltou lá para o Morro Chato e foi lá na venda e comprou um vestido e levou de presente para minha mãe. Porque eles não tinham essa tradição de fazer o presépio. E quando ele chegou em casa, ele se deparou com isso e ele ficou encantado. Quando tinha que desmanchar, sentia uma tristeza tão grande, porque tinha que desmanchar o presépio, que era o momento de desmanchar. Aí o que eu fazia? Eu pegava o que ela tirava e ia lá fazer para mim, na rua onde eu brincava, e fazia o meu presépio. E eu até hoje, eu não tenho, acho que já tem uns 40 anos, eu nunca deixei de fazer um ano sequer nas igrejas. Aonde eu vou, aonde eu moro, vamos dizer assim, né? Que eu passei por vários lugares, sempre fiz o presépio. E isso também veio dela, né? Do amor que ela tinha pelo presépio. E eu, quando faço, e ela também, de certo, era assim, né? Com o intuito de evangelizar. E essa tradição de fazer o presépio, ela continuou enquanto a minha mãe teve vida, sempre teve o presépio. Na minha caminhada por esta vida, minha preocupação foi praticar a justiça. Não sei se fiz o suficiente, só sei que tentei fazer o bem. Um dos ensinamentos da minha mãe era que sempre fôssemos verdadeiros, que o bem mais precioso que nós temos é o nosso nome. Então nós devemos preservar e honrar o nosso nome. Ensinou a gente a falar a verdade. Uma coisa que eu guardo sempre comigo isso. A minha mãe sempre teve muitas dores nas articulações, nas mãos principalmente.
Acredito até que seja talvez pelo esforço de trabalhar no artesanato com vime, coisa assim. Mas ela sempre foi muito paciente, ela soube aceitar, ela aceitava isso como que fazia parte da vida. E quando ela doente, uma coisa que sempre me marcava é ela chegava lá, ela estava com dor, e o que ela dizia? Eu tenho que passar, eu tenho que aguentar. Isso aí, ela sempre falava. Ela levou as dificuldades dela, a doença, que ela sempre teve assim, dores, teve reumatismo e coisa. E a gente via que ela tinha dor, e a gente chegava lá, ela com aquela dor, fazia as coisas, ela reclamava, mas depois, não, mas eu tenho que aguentar. E ela, isso aí que sempre marcou muito. Eu tenho que aguentar, quer dizer, com tanta dor e a paciência de aguentar aquela dor. Ela tinha muitas dores, né? Mas tu não via ela desanimada. Ela sempre, como eu acho que seria o quê? Altivez. Ela era uma mulher assim altiva, né? Tu não olhava ela, tu nunca viu ela de cabeça baixa. Ela sempre foi uma mulher muito forte a respeito de problemas. Ela nunca se deixava se abater por aquilo que não estava dando certo. Ela sempre estava ali, se tu olhasse para ela, ela estava sempre de cabeça alta. Ela foi uma pessoa assim especial. E para mim acho que ela foi uma pessoa diferente, sim. Uma pessoa de Deus, uma pessoa que sempre serena, que ela falou que ela nunca teve medo de um dia Deus levar ela, porque a pessoa tem que estar preparada. Então eu acho assim que ela sempre foi preparada para isso. Uma pessoa de fé, né? Ela era uma pessoa boa e honesta, era uma pessoa de muita fé. Ela tinha muita fé, e não tinha medo de dizer que não devia. Ela sempre tinha aquela fé que dava, e dava mesmo. Ela tinha uma fé muito forte, assim, uma fé firme. Então ela sempre dizia, Deus vê, Deus provê, que a gente tem que confiar em Deus. Pra mim, a minha mãe é algo assim que eu vou lembrar a vida inteira dela como um ser iluminado. A minha mãe era guerreira e muito forte. Mulher muito forte. Eu acho que se eu tivesse metade do que ela foi, eu estaria bem contente. Porque ela era guerreira de verdade, não é falando porque era minha mãe, não. Era a mulher, no caso. Ela não era de estar fazendo muita brincadeira, mas ela sempre amava as pessoas, os netos, de uma forma igual. Nunca quis que nenhum se sentisse diferenciado. Meu peito fica pequeno para abrigar tanto amor que sinto por todos. Embora eu não saiba me expressar, mas acredite, tenho muito amor para dividir com todos vocês. Para todos os que irão chegar, ainda tem lugar no meu coração. Te amo. Tua avó, com muito carinho. Adelir Pelosato Cadorim. Beijos para Andrea, Vinícius e Gabriel. Araranguá, 20 de abril de 2013. Vendo isso que ela escreveu, ela estava olhando para o futuro. Porque ela diz assim, que tem muito amor para dividir com todos vocês. Para todos que irão chegar, ainda tem lugar no meu coração. Então assim, é para eternidade, né? E agora a gente tem a Alicinha, né, que é nova, então ela já mandou essa mensagem para Alice também. Deus te abençoe e te faça feliz. Sempre, até no último dia, né, últimas horas, né?
E ela me beijou, que eu fiquei até os últimos momentos, quase não, mas quando eu fui dar tchau para ela, ela parece que quis dar um abraço, assim, me abraçou e me beijou. Ela estava ali naquela situação e me abraçou e me beijou. Então ela dizia isso: Deus te abençoe e te faça feliz. Essa foi a frase que a gente sabe que as últimas que ela dá. Se fosse escolher uma palavra para sintetizar quem ela era, que palavra seria essa? Amor. Amor e dedicação para os filhos, né? Guerreira. Uma mulher guerreira. Muita força. Mulher de muita força. Amorosa. Perseverança. Coragem. Inteligente. Eu acho que essa é a palavra. Inteligente. Uma pessoa especial. Uma mulher sábia. Amor. Eu amei muito.